Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica teve acesso em primeira mão a um estudo que mostra a taxa de mortalidade da Covid-19 em cada estado brasileiro. Lá atrás, né, Mônica? Em março, abril, a Covid era quase uma doença paulista, até Sim. se espalhar com muita força por todo o país. E aí, o que esse estudo traz pra gente? Bom dia para você. Pois é, Megali, bom dia a todos. Quer dizer, no dia em que o mundo atinge 1 milhão de mortos, né, essa marca horrorosa, e em que sempre se mostra, se compara a situação entre os países, um estudo mostra como está a situação em cada estado brasileiro do ponto de vista da mortalidade. Quer dizer, quantas pessoas morreram de Covid-19 em relação ao total da população. E os estados que mostram uma situação mais dramática são Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima, Ceará, Amazonas e Mato Grosso. No Distrito Federal, Megali, a mortalidade por Covid era de 1 em 957 habitantes até a data final do estudo, 24 de setembro. A gente tem que falar até a data final, porque infelizmente os óbitos seguem acelerando, né? Seguem ocorrendo. No Rio de Janeiro, essa mortalidade era de 1 em 963 habitantes. Em Roraima, com 616 mortos no total, essa mortalidade era de 1 em 983 habitantes. Ceará vinha em seguida, 1 em 1030, Amazonas, 1 em 1040 e Mato Grosso, 1 em 1058. São Paulo está na 11ª colocação, com um óbito para cada 1.276 moradores. Todos esses estados que eu estou citando aqui estão acima da média nacional, que é de um óbito para 1.529 habitantes. Os estados, Megali, que até agora tiveram uma situação dramática também, difícil, mas melhor, vamos dizer assim, foram Minas Gerais, com um óbito para 3.025 habitantes, Paraná, 1 em 2.686, Santa Catarina, com 2.643, e Rio Grande do Sul, com 1 em 2.519. Esse estudo, Megali, foi feito pelo médico, pelo nefrologista José Medina, que é o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, junto com o médico Renato Foresto, e isso é para acompanhar, quer dizer, justamente seguir e ver como é que está a situação de São Paulo em comparação com outros estados, mas acaba tendo um panorama forte, bem preciso em todos os estados brasileiros. Eu até perguntei para ele, falei com outros especialistas, enfim, ao longo do tempo, fazendo essa cobertura de forma intensa, por que mortalidade e não a gente pegar a letalidade, quer dizer, onde você vê, de acordo com o número de doentes, quer dizer, quantos que foram salvos e conseguiram sobreviver e quantos não conseguiram resistir. O problema com a letalidade é que você tem muita diferença, Megali, no número de pessoas que são testadas. Você não consegue saber no Brasil quantas pessoas, ou nem de forma aproximada, já pegaram esse vírus. Você consegue saber quem teve caso confirmado, mas são milhares de pessoas assintomáticas que já tiveram e que nem sequer sabem. Isso dependeria de uma testagem grande e ela varia bastante. Por exemplo, nesse ponto de vista, o Distrito Federal testa bastante. Em 6 habitantes foram testados já para saber se já tiveram coronavírus. Em outros estados é muito diferente, 1 em cada 24, então essa diferença não permite que a gente faça uma comparação da letalidade, mas a mortalidade não, porque a morte ela está lá, não dá para esconder, não dá para passar despercebida, ela está registrada, principalmente depois que muitos meses se passaram e esse sistema de notificações ficou um pouco mais preciso. Então, por isso, eles fizeram também pela letalidade, mas eles fizeram e é mais preciso, e é mais, você consegue ver um pouco melhor a situação de cada estado em relação à mortalidade. Os especialistas, muitos, que as explicações podem ser muitas, né, desde você ter estados com uma concentração urbana muito forte, né, como é o caso de São Paulo, uma cidade como São Paulo, as pessoas vivem próximas, juntas, apertadas, e você tem um estado como Minas Gerais, que tem muitos municípios, uns municípios bem espalhados, bem distantes, então a velocidade da disseminação do vírus é menor. As explicações, eu prefiro até deixar para especialistas mesmo, são muitos
mas esse é o quadro até agora, até esse momento, no Brasil, que, enfim, já passou de 140 mil mortes e está com essa mortalidade de 1 em 1.529 habitantes, Megali. É tudo muito complexo. Qualquer conclusão que a gente tire agora vai ser apressada. A gente vai precisar de 1, 2 anos para conseguir ter algum distanciamento, literalmente, né, algum distanciamento, para entender direito o que foi feito de certo, de errado em países, em estados. Ah, mas aquele país tem muitos casos, sim, mas ele testa muito. Aquele tem muitas mortes também, testa muito. Aquele tem muito. Um caso clássico aqui do Brasil é o de Minas Gerais, né? Que quando São Paulo já acumulava mais de 10 mil mortes, ainda contava os seus mortos às centenas, né? Então, havia sim o lockdown que foi feito em Belo Horizonte, em outras cidades, que impediu que a doença se espalhasse com muita velocidade, mas também havia uma testagem quase zero no estado de Minas. Então, são muitas e muitas variáveis, para citar aqui uma banda do estado da Ellen Brown, várias variáveis para a gente entender direito a metodologia em cada estado, em cada país, e para isso a gente vai precisar de algum tempo. E estudos como esse que a Mônica adianta. Diga, Mônica. Além do que, Megali, infelizmente, quer dizer, essa é uma disseminação, uma situação epidemiológica dinâmica, né? Então você começa, de fato, a ter alguns estados que estão desacelerando bastante a sua curva, outros estados que ainda estão subindo, então quer dizer, isso tudo aqui vai mudando, né? O importante é você ver no final, né, que a gente espera que chegue esse final em breve, se alguma das vacinas funcionar, o que acontecer de fato em cada estado. E a gente só fazer uma observação final, quer dizer, uma das coisas precipitadas que a gente viu, por exemplo, no Brasil, foi a questão de Manaus, né? Alguns estudos falando que, estudos até, assim, que a gente lia, e, nossa, 66% de imunidade em Manaus, a maior imunidade do universo, talvez, então vão despencar os casos, e a gente agora vendo, de fato, os casos crescerem em Manaus, né? O que pode ser caracterizado aí com uma segunda onda, bares fechando, praias e rios para conter essa nova onda de casos de novo, uma situação muito dramática. Então você tem toda a razão, é algo ainda que nós estamos, infelizmente, parece que ainda no meio do caminho, né, Megali? Tomara que um pouquinho mais pro fim, vai. Mônica Bergamo volta amanhã com mais informações. Um beijo, Mônica. Um beijo.